No livro de matemática, vamos fazer as atividades da página 204 até a 206. Ainda em geometria, vamos começar a estudar sobre ângulos. Primeiro, vamos entender um pouco as ideias de ângulo. Observe algumas situações envolvendo ideias de ângulos. A primeira situação. João e os colegas estavam andando de skate e resolveram fazer algumas manobras onde giravam o skate. Observe a imagem a seguir. Nessa manobra, consegui dar uma volta completa e terminei na mesma posição que comecei. Então, vejam aqui nesse pontilhado a trajetória que o skate fez, né? Quando ele deu uma volta completa e parou na mesma posição em que estava. A amiga dele diz o seguinte: na minha manobra eu consegui dar meia volta. Olha só, então ela estava aqui e conseguiu parar do outro lado, né? Dar uma meia volta, ou seja, isso aqui seria uma volta completa, ela fez a metade. O outro colega disse o seguinte: eu saí da posição inicial e consegui completar 1/4 de volta. Olha só, 1/4. Isso aqui a gente já sabe que representa uma fração, né? Uma fração que seria o quê? 1/4 é o mesmo que 1/4. 1/4 de quê? Olha a volta que ele fez aqui, ó. Foi essa parte. Se você pegar, eu vou fazer aqui de azul, um círculo completo, que seria uma volta completa, e dividir ela em 4, vocês vão ver que ele conseguiu fazer uma parte dessas 4. Então, é por isso que ele diz que fez 1/4 de uma volta, tá? Uma volta completa seria esse círculo azul. Ele fez 1/4 desse círculo. Agora vamos para uma segunda situação. Andresa estava auxiliando seu colega Marcelo a subir uma rampa de acessibilidade para entrar na biblioteca. A inclinação de rampas de acesso também nos dá a ideia de ângulos. Por quê? Olha só, o piso está nesse nível aqui. A rampa inclina o piso, ou seja, levanta o piso, fazendo isso aqui, ó. Essa distância entre uma reta e outra que eu tracei forma um ângulo, que a gente representa dessa forma aqui que eu vou pintar agora de vermelho. Ó, fazendo isso aqui, tá? Essa região aqui é o que a gente chama de ângulo. Para representar um ângulo, podemos utilizar dois segmentos de reta com uma extremidade em comum, que foi o que eu fiz aqui, ó. Eu usei dois segmentos de reta, um para simbolizar o nível do chão e o outro para simbolizar a rampa. E eles se encontram, né, em uma das extremidades. Então, olha só, aqui está o encontro, né, dos dois segmentos de reta. E possuem aberturas diferentes. Vejam essas representações aqui, ó. Nós temos o segmento de reta AB e temos o segmento de reta AC. Então, o ponto B se liga ao ponto A e o ponto C se liga ao ponto A. Então, aqui eu tenho a união, né, desses dois segmentos de reta, que forma um ângulo, tá? Esse segmento de reta, pessoal, a gente pode chamar também de lado. E esse ponto a gente pode chamar de vértice, tá? Não esqueçam esse nome. Vejam já outra representação. Imaginem que eu traga esse ponto B mais para cá. Vocês vão ver que o ângulo vai mudar. Esse ângulo vai ser menor. Vocês perceberam que aqui ele está mais aberto, ele está maior, então é um ângulo maior. E aqui ele está mais fechado, então é um ângulo menor. E já que o livro tocou no assunto das rampas de acesso, aqui ele traz um texto sobre a acessibilidade e a importância dessa acessibilidade, tá? Vocês já viram esse símbolo em algum lugar? Eu quero que vocês reparem onde vocês encontram esse símbolo aqui. Vejam que aqui ele está sinalizando o acesso a uma rampa, né? Aqui não é uma escada, é uma rampa. E uma rampa, pessoal, a gente
tem como um meio acessível para todos, né? Seja para cadeirantes ou para alguém que esteja com alguma necessidade ou no momento uma necessidade definitiva, né? Por quê? Porque é uma forma mais acessível, né, de subir de um nível para o outro, coisa que a escada muitas vezes não é. Agora vamos para a nossa atividade. Na primeira questão, tem o seguinte: podemos encontrar ideias de ângulo em diversos locais no nosso dia a dia. Observe, por exemplo, o ângulo destacado em verde na figura ao lado. Então, aqui nós temos a figura de uma mesa, e aqui ele resolveu riscar de verde um ângulo, né, que é formado entre a perna da mesa e a tábua que sustenta o tampo da mesa, tá? Então, aqui ele identificou um ângulo. Bem aqui, ó, nós temos outro ângulo, lá do outro lado também, né? E nessa questão, pessoal, existem outras fotos, que eu não botei aqui no vídeo porque vocês veriam a resposta. Então, nessas outras fotos, nesses outros objetos, vocês vão tentar identificar onde se formam ângulos, tá certo? E vão riscar esses ângulos. Então, por exemplo, aqui eu poderia... eu vi aqui que forma um ângulo na perna da mesa, então eu vou marcar esse ângulo aqui, certo? Então, vocês vão fazer isso com lápis ou com lápis de cor para representar os ângulos que vocês encontrarem nos objetos que tem aqui nessa questão. Segunda questão. Utilizando dois segmentos de reta, ligue os pontos abaixo para representar um ângulo e indique seus lados e vértices. Preste atenção, gente. Eu sei que alguns podem querer fazer o seguinte, né? Ligar do A para o B, para o C e para o A de novo. Se você fechar aqui um triângulo, você vai ter usado 3 segmentos de reta, né? Mas a questão quer que você use apenas 2, tá bom? Então, só 2 segmentos de reta. E aí você vai marcar o ângulo, né? Vai desenhar aquela curvinha, né? Que eu ensinei para vocês. Por exemplo, se eu tiver aqui 2 segmentos de reta, esse aqui é o ângulo, né? Isso aqui é um vértice, e isso aqui é um lado, e esse outro é o outro lado, tá? Então, é isso que vocês vão fazer aqui, utilizando esses pontos que o livro já deixou estabelecido. Vocês vão fazer os segmentos de reta, vão desenhar o ângulo, vão indicar, escrever o nome ângulo, vão escrever o nome vértice, né, apontando para os pontinhos, e vão escrever o nome lado, apontando para os segmentos de reta. Terminamos aqui a atividade de matemática. Parabéns e até a próxima!